Olá, gente. Professor Marcos Domingos, professor de arte. A gente continua com nossas aulas aqui e nosso conteúdo de hoje é arte afro-brasileira, né? Ainda para muita gente é um assunto novo, mas que causa bastante polêmica, porque a gente vai entrar em assuntos que são pertinentes, necessários para se entender e desconstruir. Aqui eu estou começando mostrando para vocês a única foto que foi feita do tráfico de pessoas trazido da África, trazido não, raptadas, né, e tornaram-se escravizadas aqui no Brasil. Isso aqui faz parte, inclusive, do conceito do livro do Castro Alves, Navio Negreiro, né? Pois é, gente. Tem fotos, inclusive, que você tem em avaliações e provas do Brasil inteiro. Para a gente entender a arte afro-brasileira, precisa entender esse processo dessa chegada do rapto de pessoas do continente africano para cá. Foram mais ou menos 4 milhões de pessoas que foram trazidas, sequestradas da África para cá, escravizadas pelos colonizadores portugueses durante o período colonial e imperial, até que essa barbárie toda, né, acabou, mas também criou outros tipos de problemas. Entretanto, a gente tem pontos positivos, que é justamente disso que a gente vai falar. Esses elementos artísticos africanos, é óbvio que eles vêm com todas essas pessoas para cá. E aí quando a gente vai misturando com os elementos indígenas e ainda a influência colonial dos portugueses aqui, não dá para a gente poder fazer outra coisa. A arte afro-brasileira, ela não é só com influência africana dos escravizados originalmente que vieram na marra de lá para cá. Há todo um processo de contribuição, dança, música, religião, culinária, inclusive na formação do nosso próprio idioma, né, que é o português, com uma característica diferente do português dos colonizadores. Mas somente no século XX é que a gente tem o termo, né, arte afro-brasileira, e no século XXI a gente tem a consolidação dessa formação, que eu já vou falar para vocês, né, e uma questão de autovalidação, autoconsciência, mas também de entender quem nós somos no contexto cultural deste processo de formação brasileira. Hoje o Brasil tem a maior população de origem negra fora da África, para você ter uma noção, estimada a mais ou menos 90 milhões de pessoas, isso no último censo, né? Talvez esse valor já esteja defasado. O tráfico negreiro, ele tem um passado grotesco, né? Escravagista, é óbvio. Aí você vai criando situações, inclusive, de racismo, desde o estrutural até em crime de injúria, que hoje a gente tem, graças a Deus, no país. O racismo, graças a Deus, é um absurdo, né? A gente não devia acontecer, mas uma questão de autopreservação, racismo criminalizado. Mesmo assim, os problemas são grandes. Por quê? Porque há uma construção de você criar a sua própria identidade e entender. Eu estou falando, né, como propriamente, inclusive porque eu já passei por isso pessoalmente. Manifestações, rituais e costumes que foram proibidos, por exemplo, na década de 30, na Lei Vargas. A gente já falar sobre isso. E é interessante como você fala de música, você fala de manifestações culturais, folclóricas e artísticas, não dá para deixar de falar sobre a contribuição, né, da herança africana. Esse aí na imagem de vocês é o xequerê e o tambor candongueiro, instrumentos musicais de influência africana que vocês vão ver em diversas manifestações. Pois é, professor. E aí a gente tem uma série de problemas, inclusive relacionados às religiões de matriz africana que eu vou falar agora. Os bantôs, os nagôs e os gegês, que vieram no período do Brasil colonial, vieram, forma de dizer, né, trouxeram de lá as religiões de matriz africana. Só tem um detalhe, o nível de discriminação, o nível de preconceito, inclusive por falta de informação, é uma coisa absurda, né? Se nós somos um país laico, então entender como cada um se encaixa na sua própria estrutura religiosa e orientação. O candomblé e a umbanda, não dá para você falar de arte afro-brasileira sem falar das religiões de matriz africana, porque elas estão interligadas, né? O candomblé é uma religião afro-brasileira baseada nos cultos dos orixás africanos. Já a umbanda é uma religião sincrética, que mistura elementos africanos com catolicismo, espiritismo e uma série de outros elementos, inclusive indígenas aqui no Maranhão. Esse sincretismo dos santos católicos com orixás vão criando novas possibilidades. Então, se a gente fosse levar em consideração, o candomblé, ele é a base do que veio de lá, e aí a gente vai pesquisar, tem muita coisa para se aprender sobre isso. Os artistas, os primeiros artistas, artífices negros do país eram de origem bantô ou banta, do centro sul-africano. Então, cada pessoa que veio de lá trouxe seu próprio conhecimento, sua própria estrutura. A gente não tem noção de quantos artistas com uma estrutura muito bem definida vieram de lá. É de se supor que pelo menos uma parte deles
vieram para cá já cristianizados por causa do processo da época, né, que é a Companhia de Jesus, jesuítas, aquele processo todo. Não há registro suficiente para a gente saber quantos desses artistas foram alforriados e que a gente possa dizer assim, eles fazem parte de uma arte dita afro. O que a gente sabe é que muitas dessas pessoas que eram escravizados trabalharam diretamente fazendo acabamentos, inclusive fazendo o processo todo desse material, na época do Barroco, por exemplo, que trabalham com elaborações visuais que já têm influência originalmente dessa situação da África para cá. O que nós temos hoje? Uma construção de identidade cultural, é um processo. E essa construção está sendo feita com uma série de valores, né? Uma das questões para se tratar é o colorismo, né? Eu sou preto demais para ser branco, sou branco demais para ser negro, né? O retinto. Então, essas variações, estou falando de situações a se discutir. O colorismo é um exemplo disso, né? Que é um sistema de classificação social que vai determinar como as pessoas são lidas socialmente. Isso depende mais da forma como você consegue se identificar e ter orgulho das próprias raízes. Então, é um processo bem pessoal antes de ser um processo social. O que a gente pode afirmar? Que a arte afro-brasileira, mesmo ela sendo um conceito recente na história do Brasil, ela passa por 3 momentos. O momento inaugural, isso é um estudo já, uma divisão recente para compreensão. O momento inaugural, o surgimento e desenvolvimento de formas populares de arte que data desde o período colonial, certo? Um momento intermediário, um surgimento e desenvolvimento dos artífices da Igreja Barroca, por exemplo, entre os séculos XVIII, XIX e XX. E o momento atual, que é um surgimento e desenvolvimento do conceito de arte afro-brasileira, século XX e XXI, seguindo novos padrões acadêmicos, onde você tem artistas que dispõem da diáspora africana, afro-brasileira, criando valores de conceitos da arte moderna e da arte contemporânea, que é o que a gente vive, né? Nesse caso, não dá para deixar de falar também, por exemplo, sobre a influência, né, da cultura africana no Brasil no que trata de manifestações folclóricas e danças e eventos. É uma coisa gigantescamente diversa e absurda. A dança do Lelê no Maranhão, a festa do Divino, que explora o Brasil inteiro, a festa de Santo Antônio, que é em junho, né, as festas juninas, que têm influência africana, a festa de São Benedito, que é em agosto, a festa de Nossa Senhora da Conceição, por causa do sincretismo com o catolicismo, o Dia de Reis em janeiro, tudo isso tem esse casamento, esse processo sincrético. Hoje, a arte afro-brasileira não tem a ver só com os maracatus, nem com o barroco, nem com a pura arte ritual. A gente está falando exatamente de quê? De objetos artísticos que foram produzidos para museus. Bom, é esse processo que ainda está em construção, se pensar até a gente achar um ponto comum. Mas o que se tem é uma grande produção e principalmente uma identificação do que nós chamamos de arte afro-brasileira. Alguns estados, é óbvio, tem uma quantidade, né? O Maranhão e a Bahia são os estados com a maior quantidade de pessoas negras, declaradas negras, tem mais essa, né? Alagoas, Pernambuco, Maranhão, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, né, onde houve a maior quantidade de pessoas escravizadas nesse período colonial. Bom, para a gente entender essa construção da arte afro-brasileira, é necessário entender o projeto de lei que deu origem ao Dia da Consciência Negra, que é 20 de novembro. Isso foi criado em 2015, já no século XXI, né? E você tem, por exemplo, aqui na UFMA, no estado do Maranhão, a Universidade Federal do Maranhão, um curso de licenciatura com estudos e graduação de estudos africanos. Mas isso é um processo lento, até porque eu sou professor de sala de aula e alguns alunos ainda estão se entendendo, mas a coisa está indo, graças a Deus. Uma das coisas que a gente tem que rever é quando a gente fala de sociedades tribais africanas. Quando a gente fala de sociedades tribais, você está falando de um quantitativo pequeno. Isso não dá para você falar. Você está falando de nações inteiras. Você está falando de povos que tinham milhões de pessoas. Não pode ser uma tribo com 1 milhão de pessoas. Não existe isso. Então, esse conceito de tribo, tanto que eu coloquei sociedades tribais, é um conceito europeu, eurocêntrico, que costumava minimizar e colocar dentro de uma caixinha como se fosse um processo pré-histórico, quando a quantidade de inovações tecnológicas e de características de avanço, inclusive social, de hábitos, né, bibliotecas, medicina, saem da África para a Europa. Olha que loucura, mas a gente tem que pesquisar e entender
esse processo. E aí, esses veículos de comunicação associados com preconceito racial, né, com racismo, entre outras coisas, inclusive preconceito com as religiões de matriz africana. Eu costumo ouvir muito isso. Ah, professor, é macumba. Vamos esclarecer. Macumba, né, é um termo derivado da palavra mucumbo, que vem de uma palavra chamada quimbundo, que significa som. É um instrumento musical utilizado em algumas cerimônias, em várias cerimônias de religião de matriz africana, e aí alguém convencionou a dizer que é feitiçaria. Tudo que foge da tua linha de pensamento, que você achou que é única, aí você chama de feitiçaria, e aí vem uma onda de preconceito, né? Árvore africana de um nome de um instrumento musical usado nas religiões de matriz africana. É uma espécie de reco-reco, né? Há um elo de ligação entre o passado e o presente para essa construção. A lei que eu falei para vocês, a 10.639, ela obriga no Brasil a grade curricular sobre história e cultura dos povos africanos e da estrutura afro-brasileira. Só que isso também ainda é empacado por questões de racismo, de preconceito em relação à religião, entre outras coisas. Bom, agora eu vou citar algum desses artistas que, mesmo sem ter noção e consciência da sua própria condição, eles produziram. Um deles é Heitor dos Prazeres, músico e pintor, né, que representou as festas e danças negras na década de 60. Né? O Darcy Ribeiro, ele afirmou isso numa das suas publicações: nós somos uma cultura sincrética, ou seja, a mistura e comparação de várias outras culturas. Um povo novo, que é fruto de fusão de matrizes diferenciadas e que tem que se comportar como uma gente só, sem se apegar a nenhum passado. O grande problema é não se apegar, não estou falando de todos nós. Bom, aí tem algumas visões europeias dos negros escravizados no século XIX, negros lutando capoeira, do Early. É uma aquarela do século XIX. Por aí você tira de como essas manifestações são de resistência. Artistas brasileiros que já podem ser considerados representantes da arte afro-brasileira, mesmo não tendo esta definição naquele período. Manuel da Costa Ataíde, mestre Ataíde, que foi um dos pintores mais importantes do barroco brasileiro. Mestre Valentim, barroco. José Teófilo de Jesus, barroco. Né? Francisco das Chagas e a figura mais importante, né? Antônio Francisco Lisboa, pejorativamente chamado de Aleijadinho, que foi escultor e arquiteto de grande parte do barroco que a gente conhece. Né? Para algumas pessoas ele é considerado o nosso Michelangelo brasileiro. Aqui a obra de mestre Ataíde, eu vou dar só marcar aqui para vocês terem noção. Essa é bem aqui, ó. Aí a gente tem um zoom dela bem aqui, que é justamente para você ter uma noção. E professor, mas essa Nossa Senhora tem uma característica diferente. Tem, né? Mestre Ataíde, quando ele pinta Nossa Senhora de Porciúncula, ele coloca traços negros numa mulher de pele branca. Bom, ele já está antecipando o que nós somos. Nós temos peles negras com traços brancos, né, peles brancas com traços negros e esse processo de miscigenação. Mesmo assim, ainda há um problema muito grande de autoidentidade e de racismo. Estevão da Silva, que foi chamado no século XIX de Diamante Negro. Ele estudou na Academia Imperial de Belas Artes, onde foi aluno de Vitor Meirelles, aquele autor da primeira missa do Brasil. E é um dos poucos homens negros, homens, porque as mulheres não frequentavam, né, não havia possibilidade, que frequentou a Academia de Belas Artes. Por causa de um comentário, por ser negro, ele foi recebeu uma suspensão da academia, né? Aí a gente passa para o século XX, onde você tem artistas negros na diáspora que começam a produzir obras autorais com uma identidade étnica ligada às religiões, aos processos étnicos, à pesquisa, mas aí ainda tem muito problema no século XX, no início, com as manifestações. Por exemplo, a capoeira, a mestre Didi e Rubem Valentim, em 1917 e em 91, sofreram, a capoeira ainda sofre, mas na época foi bem mais complicado. Perseguição, foram presos, entre outras coisas. E é uma aula só sobre isso. Aqui algumas obras de Estevão Roberto da Silva, o Diamante Negro. Ele costumava fazer quadros de naturezas mortas para poder vender, caso o artista precisava sobreviver. E aqui um autorretrato dele, né, na época ele estava na Academia Imperial de Belas Artes, no século XIX. Capoeira, patrimônio imaterial da humanidade, um dos 6 patrimônios imateriais da humanidade que são brasileiros. Criado no século XVII, é de origem Bantô, da etnia Bantô,
e difundiu-se por todo o país e pelo mundo. Ele surge inicialmente de processos de dança, mas é uma luta, deixa claro isso, e é uma manifestação de resistência dos escravizados. Autodefesa, usado também para despistar a polícia, usando cantos africanos, mas também levou muita gente a ser preso numa época onde a capoeira passou a ser marginalizada, e já passou por isso, absurdamente. Capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular, dança, música e principalmente resistência. Você tem dois tipos de capoeira, basicamente, a capoeira de Angola e a capoeira regional, mas isso é uma aula para a gente trabalhar mais ainda, só quero citar. Na capoeira você tem instrumentos musical próprios, que é o caso do brimbal, cantos e palmas de todo mundo, canções e que variam de acordo com o toque de capoeira e aquela variação que eu falei para vocês. A de Angola é mais lenta, a regional é mais rápida. As figuras mais importantes da história da capoeira brasileira é Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, que criou a primeira academia especializada de capoeira e que foi preso, foi reprimido, etc., que eu já falei para vocês, e Mestre Pastinha, que é mais recente, que faleceu em 1981. Ele começou a difundir práticas criando um centro esportivo de capoeira de Angola em 1941. Tu já sabe a confusão que deu. Só para a gente ter uma noção do quanto a capoeira é antiga, né? O Rugendas, o Johann Moritz Rugenda, ele representa esse quadro no século XIX, batuque, né? Que vem do mesmo sistema de capoeira e do que a gente chama de semba ou samba, né? É uma visão europeia dos negros daquele período e ainda não é uma representação real. Ele representa o navio negreiro, que é uma coisa absurda, né? É um capítulo à parte. E aí a gente tem o que a gente chama de samba de roda, que é patrimônio imaterial brasileiro em nível mundial, que vai dar origem ao choro, chorinho e ao samba, que é a música com a cara do Brasil. O samba, ou o samba de roda é a dança, e o samba, a música, vem da palavra semba. Bom, essa variação ela vai se extrapolar pelo Brasil inteiro, e aqui no Maranhão a gente ganhou um formato chamado de tambor de crioula. Na região sudeste chama jongo, e você vai tendo variações. A música, por exemplo, ela ganha variações de partido alto, samba enredo, samba de terreiro, entre outras coisas. De Cavalcante, um pintor da Semana de Arte Moderna, representa as pessoas pretas que ele chama de mulata brasileira, que foi vendida dessa maneira, a gente sabe que é um termo pejorativo, mas o nome dessa obra aqui chama samba, e o carnaval está presente, e você não consegue construir o carnaval e o samba sem pessoas que realmente sejam ligadas a isso, e todas elas têm esta característica de africanidade, e a gente não tem como dizer que o carnaval não tem sua parte afro-brasileira, e muito. Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré são pessoas que estão ligadas ao samba naquele período, mas não são negros, mas eles promovem essa situação. Lógico que para eles tudo é mais fácil. O samba, o choro, o chorinho e as variações, o samba de roda, o samba enredo, o samba canção, o samba de partido alto, samba de malandragem, pagode, samba de gafeira e uma variação que eu falei para vocês, que é o tambor de crioula, que aqui no Maranhão é muito forte. Não dá para deixar de falar desta figura, Henrique Alves de Almeida. Foi maestro e compositor negro, abolicionista, no final do século XIX, início do século XX, né? Ele é um dos maiores músicos do Brasil Império, mas pouca gente conhece. Você fala de musicistas e compositores do século XIX, mas todos eles são brancos, né? Machado de Assis, da literatura brasileira, disse que possivelmente era o nosso Beethoven brasileiro. Mas por que pouca gente sabe dele? Bom, a gente não precisa de muito esforço sabendo que aí tem um quê bem pesado de racismo, né? Não dá para a gente fugir disso. E é um processo de desconstrução e educação básica. Tambor de crioula, carnaval, São João, aqui no Maranhão, aqui em São Luís, o tambor de crioula é o ano inteiro, uma das coisas mais belas que eu já vi na vida. Coreiras com saias rodadas, coloridas, blusas rendadas, turbantes, colares, é um capítulo à parte. O tambor de crioula, ele é estruturado em homenagem a São Benedito, um santo, né, que é considerado santo negro, com tocadores e cantadores chamados de coreiros, e as dançarinas são chamadas de coreiras, conduzidos pelo ritmo de tambores e toadas evocadas, né? Aí você tem 3 instrumentos que são bem nítidos, 3 tambores. O grande, o roncador, né, que faz a marcação para a punga, já explicar para vocês o que é. O meião, o socador, e o pequeno, que é o crivador, que faz o repicado. Bom, o que é punga? Punga, ou o tambor de crioula,
é justamente a umbigada, é quando uma dançarina ela entra na roda e a outra sai e elas batem o ventre, a barriga, o umbigo, por isso que é chamada de pungada ou punga, certo? Professor, é a única forma e manifestação de danças afro-brasileiras? Nunca. Dança do coco, né, que é uma dança de roda, Nordeste, tem uma influência afro-indígena. Maracatu, Nordeste novamente, um cortejo real, lindíssimo. Cacuriá, maranhense, maravilhosa, você não consegue ficar parado no Cacuriá. Carreiros, uma romaria do período colonial na região do Centro-Oeste, em Goiás. O carimbó, lá no norte do país, pé batido, dança indígena com estrutura africana, que é muito comum em Belém. A ciranda, dança de rodas, mulheres de pescadores em Pernambuco. A congada, que há um sincretismo entre o cristianismo, o catolicismo e as religiões de matriz africana, né, com a coroação do rei, com cavalgadas, entre outras coisas. A gente tem uma influência gigantesca de uma série de elementos, não dá para fugir sobre isso. Então eu coloquei só alguns exemplos sobre o quanto a arte afro-brasileira está em processo de construção, mas também a diversidade e a riqueza, né? Professor Marcos Dominiz, professor de arte. Um abraço, gente. Fui.